É verdade, né? Olá, pessoal! Então, estamos aqui, né? Infelizmente, não deu para a gente prosseguir com a nossa aula ao vivo, deram alguns probleminhas. Então, a aula vai ter que ser gravada. Mas, assim, como eu falei, quem pôde assistir antes o ao vivo, é mais uma retrospectiva, né, do que a gente viu no nosso módulo anterior, sobre CDD. Porque nesse módulo, então, a gente vai estar trabalhando com a disciplina de representação temática, só que a 3, sistema classificação universal, né? Então, ela vai ser um pouquinho diferente da CDD, porque ela tem algumas características que são peculiares a esse sistema de classificação. Então, assim, a CDD ela é estruturada com as 10 classes, com as 10 áreas do conhecimento, a CDU também, embora a classe 400 da CDU esteja vaga, mas assim, vocês vão perceber que existem algumas semelhanças e diferenças entre esses dois sistemas de classificação. Mas o importante é que vocês não façam uma confusão, porque o sistema de classificação CDD ela utiliza de uma anotação a partir de números decimais, e já a anotação de assunto da CDU, ela utiliza além dos números, né? Ela vem aí com alguns símbolos, algumas grafias diferentes, né? Como, por exemplo, 2 pontos, o uso do colchetes. Então, ela traz alguns elementos, alguns símbolos a mais na formação dessa anotação. Então, é isso que a gente irá trabalhar nessa nossa disciplina de representação temática 3, sistema CTU. Tá? Então, vamos aqui para nossa aula. Então, nossa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre classificação. Isso vocês já lembram, porque a gente viu no nosso módulo anterior. Então, é mais para a gente dar uma recapitulada e mostrar como, então, a partir disso, a CDU chegou nos nossos dias atuais. Tá? Então, eu deixo aqui uma perguntinha para vocês, né? O que você entende por classificar? Espero que vocês saibam isso, né, na ponta da língua, porque a gente falou muito disso na nossa disciplina anterior de CDD. Então, é para vocês mesmo lembrarem o que a gente tratou. Então, o que vem a ser classificar, né? A gente viu que o Barbosa define como classificar um processo mental, pela qual seres ou pensamentos são reunidos segundo as semelhanças ou diferenças que apresentam. Então, o Vicary, né, ele fala que na acepção mais simples do termo, é reunir as coisas e ideias que sejam semelhantes entre si e separar as que apresentam diferença. Então, se a gente pensar também assim no nosso dia a dia, a gente faz essa separação das coisas, né? Por semelhança, por diferença, por tamanho, por cor. Então, é algo que já está embutido também no nosso dia a dia, né? Essas classificações. E como mostra aqui no exemplo aqui embaixo, como a gente viu, às vezes a gente tem um costume de fazer essa separação por cores, né? Quando a gente vai numa loja, percebe que eles dividem as roupas às vezes por tamanho, por cores. Então, é algo que está embutido no nosso dia a dia. Segundo a Piedade, no cotidiano temos o costume de dividir as coisas em classes, categorias. Muitas vezes, sem perceber, estamos classificando. Vivemos automaticamente classificando coisas e ideias, a fim de as compreender e
conhecer. Então, é como eu falei para vocês, né? No nosso dia a dia, a gente acaba fazendo essa classificação das coisas, dos lugares, enfim, de tudo que nos rodeia, né? Segundo o Merrill, classificar também é a arte de dar aos livros um exemplar exato num sistema de classificação, no qual os vários ramos do saber ou a descrição da vida humana, em seus vários aspectos, estão agrupados conforme suas semelhanças e diferenças, ou suas relações recíprocas. Então, esse autor ele já traz o conceito de classificação já voltado para a nossa área, né? Para a questão dos livros. Então, ele fala que é a arte de dar aos livros um lugar exato num sistema de classificação. Então, a gente pegar um livro e conseguir separá-lo, né? Categorizá-lo por alguma área do conhecimento, tá? Por meio de um sistema de classificação, como é esse que a gente vai trabalhar na disciplina, que é a CDU. Então, existem as classes sociais, né? Então, segundo Araújo, todos os seres humanos classificam a todo momento as outras pessoas e objetos do mundo com quem ou com as quais se relacionam, incessantemente. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma classificação, né, como um fenômeno social. Estamos inseridos numa sociedade, né? Então a gente faz parte de uma cultura que tem valores e com isso a gente acaba fazendo algumas separações, né? Ou relacionando algumas coisas como ali o exemplo. Então a gente faz às vezes algumas distinções, né? Classificações como a gente separa a pessoa honesta da pessoa desonesta, pessoa pobre da pessoa rica, a roupa bonita da roupa feia, a música boa da música ruim, o ateu do cristão, então assim sucessivamente, né? Então, em relação à teoria da classificação, trata-se de uma hierarquia conceitual que divide um tema geral em espécies com a aplicação de uma característica classificatória. O princípio classificatório é o elemento que permite reunir os grupos segundo as semelhanças que apresentam, e a teoria classificatória é composta de 5 predicados que se relacionam no processo lógico. Então, nada mais é do que a gente fazer essa classificação por meio da divisão de gênero e espécie. Então, quanto mais abrangente for, a gente fala que é o gênero. E quando a gente começa a fazer essa categorização, começa a especificar, a gente tem a espécie. Então, uma dos predicados da teoria da classificação é o gênero, né? Que é a classe ou grupo de seres ou objetos que possuem determinado número de características em comum. Vocês devem lembrar que eu dei esse mesmo exemplo na nossa aula de CDD das cadeiras. Então, a nossa característica, né? O nosso gênero são as cadeiras. A segunda são as espécies, que são ser ou coisas que possuem uma diferença específica que a distingue do seu gênero próximo. A espécie é obtida do gênero pelo acréscimo de uma diferença. Exemplo aqui das cadeiras. Então, a gente tem como nosso objeto principal a cadeira e a gente então precisa fazer a distinção dessas cadeiras. Então, um modo que a gente pode fazer é separando pelas cores. Então, a gente pode ter a cadeira azul, a cadeira branca, a cadeira amarela, tá? Isso em relação à espécie. A diferença é a característica que serve para gerar uma espécie. Cada acréscimo de diferença gera uma nova espécie. Então, que característica a gente utilizou para diferenciar a espécie do gênero? Foi a cor. Então, a gente acrescentou uma característica para essa espécie. Tem, então, a propriedade, que é algo próprio de cada elemento de uma classe, mas que não é imprescindível à definição da classe. Exemplo, azul e branco, tá? Então, é uma característica
que ela pode ser imprescindível a uma determinada classe. E aqui no caso a gente utilizou as cores ou azul ou branca. Acidente, então, é a qualidade não obrigatória a todos os elementos de uma classe, isto é, que pode ou não estar presente em um conceito. Então, veja que a gente colocou aqui como exemplo grande e pequena. Então, a gente não precisa necessariamente estar utilizando de outros elementos de uma classe, tá? Então, esses predicados também, eles foram fundamentados na classificação filosófica de Aristóteles. Então, nós temos aqui os princípios para a estrutura conceitual. Então, nós temos a completude, que a divisão do conceito deve ser completa, adequada e ordenada por complexidade crescente. Isto é, enumerar todas as espécies de que o gênero se compõe. Então, se nós tivermos aqui, por exemplo, como o nosso gênero biblioteca, e a gente começar a fazer essa categorização, a gente vai ter que categorizar pelos tipos de bibliotecas que existem. Então, no caso, nosso gênero é a biblioteca e as nossas espécies, então, são biblioteca pública, biblioteca escolar, biblioteca universitária, biblioteca nacional e assim por diante. A irredutibilidade é a divisão de garantir que cada dedução conceitual, os conteúdos sejam irredutíveis entre si. Então, seguindo a mesma lógica, né, se a gente caracterizar o homem pelo local de nascimento, a gente vai fazer da mesma forma, que nem japoneses, americanos, brasileiros, canadenses. Percebam que essa categorização ela foi realizada com base no país. Então, se é com base em um país, a gente tem que listar outros países. Não poderia, aqui no caso, estar colocando japoneses, americanos, brasileiros e catarinenses, porque catarinense está embutido na categoria de brasileiros. Então, tem que prestar bastante atenção em relação a essas categorizações, tá? A mútua exclusividade, então, é que para cada derivação conceitual deve-se usar apenas uma característica do conceito. Então, por exemplo, aqui a gente tem um livro e a gente começa a fazer a categorização dela por assunto. A gente pode ter um livro de direito, de filosofia, de biblioteconomia, engenharia, não cabendo aqui colocar uma outra característica, como, por exemplo, a forma, né? Dizer que ele é um dicionário. Então, a categoria tem que estar sempre bem pré-determinada. Então, só para a gente falar mais um pouquinho sobre a história da classificação. Então, a gente sabe que durante muitos séculos a arrumação dos livros nas bibliotecas tinha como intuito de preservá-los. Na antiguidade, eles eram armazenados e pouco consultados, né? Tem um errinho ali de português. Então, as bibliotecas, elas tinham essa finalidade de apenas preservar os livros. Então, eram poucas pessoas que tinham acesso a essa informação, tá? E raramente, então, poderiam estar fazendo essa consulta também. Aí isso lá na antiguidade. Já na Idade Média, os livros começaram a ser organizados por tamanho, dentro de grandes classes de assunto ou em ordem alfabética, pelos nomes dos autores ou ainda em ordem cronológica. Ou seja, a gente consegue perceber que eles começaram, então, a se preocupar em organizar esses livros que estavam dentro da biblioteca. E o jeito que eles encontraram, né, a melhor solução para fazer essa organização, né, essa classificação, seriam por tamanhos, de acordo com as classes do conhecimento, ou então por ordem alfabética e em ordem cronológica. Aí já no século XIX, com o surgimento das universidades, né, começam a surgir também as bibliotecas universitárias e públicas. Então o livro começou a ser usado, o livro começou a ser consultado. Então é nesse momento que também o conceito, a finalidade da biblioteca, ela começa a mudar. Se até então ela tinha esse papel de preservação,
ela começou a exercer também um papel de disseminação das informações contidas nesse local. Então, as coleções eram organizadas com base nos sistemas filosóficos ou práticos, porém com o livre acesso às estantes. Os bibliotecários passaram a organizar por assunto, a fim de melhor atender os usuários. Assim surgem os grandes sistemas de classificação. Então, as coleções começaram a ser organizadas pelos sistemas filosóficos, né? Pela área do conhecimento, como a gente viu, porém, com acesso às estantes. O usuário conseguiu, então, fazer essa busca sem ter que procurar um bibliotecário, tá? Então, o que vem a ser as classificações práticas? Essas classificações surgiram nas primeiras bibliotecas e são chamadas de classificações práticas, pois visavam apenas uma arrumação metódica dos livros, sem se apoiar em bases científicas ou filosóficas. Ou seja, né, eram aquelas organizações onde simplesmente, de repente, arrumavam de acordo com o tamanho do livro, pela capa, mas não tinha essa preocupação de organizar, de classificar por uma área do conhecimento, tá? Entre as classificações práticas, a gente pode estar aí revendo a Biblioteca de Nínive, e ela é considerada a primeira biblioteca do mundo, e ela foi fundada lá no século 17 a.C. pelo rei de Assíria. Então, sua coleção de placas de argila era classificada em coisas da terra e coisas do céu, ou seja, né, não tinha essas grandes áreas do conhecimento como a gente tem hoje. Eles simplesmente separavam o que vinha a ser coisas relacionadas à terra e coisas relacionadas ao céu. Então, essa era a classificação que acontecia na época. Temos também a Biblioteca de Alexandria, no Egito, né? Ela foi a maior biblioteca da antiguidade. E o diretor que acabou criando o primeiro esquema de classificação, organizando os livros conforme a profissão dos autores, poetas, filósofos, historiadores e os oradores. Então, era uma biblioteca grande, né? Ela já tinha, então, os pergaminhos, e ela tinha como propósito refletir sobre os valores da época, e ela queria fazer essa difusão do saber grego. Então, ela também foi construída com essa finalidade, né? Então, hoje em dia, depois da reforma, a gente pode ver nos sites que ela é uma biblioteca moderna, ela é uma biblioteca bonita, então ela abriga muita coisa dentro dela, né? Ela tem muitos serviços, ela tem laboratórios, ela tem auditórios. Então, a gente pode dizer que a Biblioteca de Alexandria é uma biblioteca modelo, né? Ainda nas classificações práticas, nós temos o Aldus Manutius. Então, ele organizou um catálogo de livros gregos com a seguinte classificação. Então, ele separava esses livros em gramática, poética, lógica, filosofia, escritura, escritura sagrada. Então, a gente começa a perceber que as próximas pessoas que começaram a criar esses sistemas começaram a também a pensar em outras áreas do conhecimento, né? Que até então, lá no início, era separada em apenas coisas do céu e coisas da terra. E aqui a gente já começa a perceber, principalmente com o Gabriel Naudé, que ele começa a fazer essa classificação do conhecimento em 12 classes. 2 a mais até do que os sistemas que a gente utiliza hoje, CDD e CDU. E ele acabou dividindo essa área do conhecimento nas seguintes classes: teologia, medicina, bibliografia, cronologia, geografia, história, arte militar, jurisprudência, direito, filosofia, política e literatura.
Então, na França, né, tem o jesuíta Jean e o livreiro Gabriel, e eles também acabaram criando o esquema dos livreiros de Paris, o sistema francês. A gente não tem na literatura muita coisa a respeito desse sistema de classificação, embora a própria literatura aponta esse sistema de classificação criado por esse jesuíta e pelo livreiro. Temos então o Jacques Brunet, né? Então ele criou a Bibliografia Internacional de Livros e ele organizava as classes em teologia, jurisprudência, história, filosofia e literatura. E aí no fim do século XIX, a Library of Congress, a LC, né, que todos devem conhecer, idealizou um sistema de classificação todo arbitrário, não obedecendo à sucessão ou divisão das ciências. Ela foi idealizada pelo bibliotecário Herbert Putnam. Então, ele é um sistema próprio, né? E que eles acharam mais pertinente e, de fato, de repente, por conta disso, e pelo fato, na verdade, de atender às necessidades daqueles usuários. Então, de certo, não viram a necessidade de estar utilizando um outro sistema de classificação. Então, quais são os tipos de classificações? A gente viu isso bastante na nossa aula de CDD. Vocês têm que ter isso em mente, tá? Que existe as filosóficas e as bibliográficas. O que a gente está trabalhando nesse módulo com CDU são as bibliográficas. O que a gente trabalhou na CDD, no módulo passado, é a bibliográfica. Então, mas vocês precisam saber qual é a diferença, tá? Qual é a finalidade do sistema filosófico para o sistema bibliográfico. Então, as filosóficas, elas são voltadas para uma classificação mais elaborada, sofisticada dos conhecimentos humanos, mas sendo profundamente teóricas, constituindo agrupamento dos conhecimentos humanos segundo o ponto de vista de seus idealizadores. São voltadas para a definição e a hierarquização do conhecimento humano. Ou seja, né, elas filosóficas, como diz o nome, ela foi criada pelos filósofos da época. E eles tinham como princípio esse agrupamento, né, essa distinção, na verdade, né, hierarquização do conhecimento humano. Então, cada filósofo meio que fazia do seu jeito, né, daquilo que ele achava pertinente em relação às áreas do conhecimento humano. Já as bibliográficas, elas também estão preocupadas com a classificação do conhecimento. Então, por meio dessas áreas definidas por esses filósofos, né? Mas, além disso, ela também está preocupada em dar aos livros um lugar determinado nas estantes, ordenando os documentos, permitindo o arquivamento e o acesso aos documentos. Então, ela utiliza desse mesmo sistema filosófico, né, de utilizar as áreas do conhecimento humano, mas também de fazer com que esses livros tenham uma identificação nas estantes e que isso possa ajudar depois a fazer a recuperação dessa obra. Então, em relação às classificações filosóficas, essas teorias são teorias e agrupam o conhecimento humano segundo o ponto de vista de seus idealizadores. Então, começou lá com Platão, né, que ele agrupou o conhecimento em física, ética e lógica. Depois disso, o seguidor, né, Aristóteles, definiu a divisão do conhecimento partindo de gênero para espécie e classificou o conhecimento em. Então, a gente percebe aqui que Aristóteles se preocupou em já fazer a categorização, né, desse gênero por meio de espécies. Então, ali dentro da ética, ele tem o quê? As espécies de economia, política, direito, aí tem as artes recreativas, e depois tem a teoria, que dentro dela estão a matemática, a física e a teologia. Outro
filósofo importante foi o Porfírio. Então, ele introduziu a árvore de Porfírio, que é um sistema de classificação binário que parte do geral para o específico. Então, ele também utiliza desse mesmo pensamento do Aristóteles, né, de partir sempre do geral para o específico. Contudo, essa árvore do Porfírio, ela é um pouco diferente porque quando ele faz essa categorização das espécies, ele divide sempre em duas. Então, percebam ali, tem o gênero que é a substância. Depois ele classifica em corpórea e incorpórea. Duas espécies, depois em mais duas, animada e inanimada, seguido de sensível e insensível. Então, ele sempre faz essa dupla categorização das espécies. Nós temos, então, o famoso Francis Bacon, né? Então, que é a mais importante contribuição para o bibliotecário, pois ele divide as ciências em a memória, imaginação e razão. Na memória, onde se fala da história, né, natural, civil e sagrada. Na imaginação, produz a poesia. E na razão, que cria a filosofia. E esse sistema ele foi tão importante que, a partir dele, começou-se a pensar nesses sistemas de classificações bibliográficas, tais como a CDD e a CDU. Tá? Então, o que vem a ser essas classificações bibliográficas? Elas são baseadas nas coleções filosóficas, nas classificações filosóficas, porém têm o objetivo de agrupar os livros de acordo com o assunto e determinar um lugar na coleção. Então, procuram estabelecer ligação entre os documentos e facilitar sua localização. Então, é como eu falei para vocês anteriormente, né? Ela se baseia nessas classificações filosóficas por conta da divisão das áreas do conhecimento humano. Contudo, ela também vem com essa finalidade de determinar um lugar da obra na coleção. Tá? Destacamos algumas principais classificações bibliográficas, como a gente viu no aula passada aí, o Melvin Dewey, né? Então, ele publicou lá em 1876 um sistema de classificação baseado no uso de números em ordem decimal, que ficou conhecido então como a CDD, composta de 10 grandes classes. Nossa! A gente viu que a CDD, classificação decimal de Dewey, então ela é composta das 10 classes principais e ela vai fazendo a subdivisão e até chegar à seção, né, dessas classes, dessas grandes áreas do conhecimento. Vimos também o Cutter, então ele que idealizou um sistema de classificação, né, chamado classificação expansiva, e o seu sistema foi baseado na classificação de Bacon. Além de números, usou letras maiúsculas e minúsculas para fazer a anotação. Então, a gente percebe, né, a influência do Bacon para esses idealizadores nas classificações bibliográficas. E o Cutter, a gente viu também na nossa aula passada, que para fazer a anotação ele utiliza das letras, né? Lembram lá? Das letras do sobrenome, mais o radical do sobrenome, mais a primeira letra do título da obra. E também esse número que a gente faz a busca lá na tabela de Cutter, né? Pelo ali o sobrenome. Então, ele utiliza de letras em números, tanto letras maiúsculas e letras minúsculas que a gente viu no nosso módulo anterior, para que pudesse, então, fazer essa anotação de autor, que junto com a anotação de assunto, gera, então, um número de chamada de um livro, né? Então, lembrem-se que esse número de chamada ele tem que ser único, né? Não pode ter 2 livros com a mesma identificação. E aí, muitas vezes, então, é utilizado ali a edição, o ano, para que a gente possa diferenciar uma obra da outra, tá? Temos, então, as estrelas da nossa disciplina, que são os belgas Paul Thiele e o Henri Lafontaine. Então,
Não tem ali uma data bem precisa, por isso que sempre pode aparecer, na verdade, entre ali 1904 e 1907, quando surgiu a classificação decimal universal. Como eu falei para vocês, ela é uma adaptação da CDD. E aqui ela está como 9 grandes classes, mas na verdade são a 10, embora a classe 400 ela esteja vaga. Então, inicialmente, ela ficou conhecida como classificação de Bruxelas e originou-se da intenção de criar um repertório bibliográfico universal. Então, foi lá em Bruxelas onde Paul Tillet passou o maior momento da sua vida trabalhando nesse projeto de criar um repertório bibliográfico universal. Então, ele queria reunir todas as obras em um único lugar. A gente vai ver que é fascinante esse projeto do Tillet. E aí, a partir disso, então, ele criou também, com base na CDD, a CDU, tá? Com a ajuda, então, também do amigo dele, o Henri Lafontaine. Ainda nas classificações bibliográficas, nós temos o James Brown, e ele publicou em 1906 o sistema de classificação Subject Classification, dividindo o conhecimento humano em matéria e força, vida, inteligência e registro, e introduziu o livre acesso às estantes nas bibliotecas. Então a gente começa a ver aí também essa questão de que o usuário começou a ter acesso a essas estantes, né? No que até então era o bibliotecário que fazia essa mediação entre o usuário e aquilo que ele desejava na biblioteca. Temos aí o nosso querido indiano Ranganatha, né? Espero que vocês lembrem ali das leis, as 5 leis de Ranganatha. Então, ele publicou em 1933 a classificação de 2 pontos, adotando o uso, então, desses 2 pontos como símbolo para correlacionar ideias diferentes. Então, ele criou um método que vocês irão ouvir falar bastante do PMESH. O que vem a ser o PMESH, né? O P de personalidade, matéria, energia, espaço e tempo. Então, ele fazia essa classificação conforme esse método, tá? Temos também o americano Henry Bliss. Então, ele publicou o sistema de classificação que chamou de Bibliographic Classification, dividindo o conhecimento em filosofia, ciência, história, tecnologia e arte. Então, em síntese, né, tudo isso que eu mostrei para vocês, na verdade, foram alguns dos personagens criadores de sistemas de classificação. Não me atentei a falar de todos, mas a partir desse esboço, né, dessa figura, vocês conseguem perceber quem foram os responsáveis, né, por cada sistema de classificação, divididos então nas filosóficas e bibliográficas. Então a gente viu ali, falei um pouquinho para vocês que nas filosóficas nós temos o Platão, o Aristóteles, né, o Porfírio, falei um pouquinho do Bacon, e aí nós temos ali nas práticas o Callimachus, Assurbanipal. Eu não me atentei muito nesse, né, mas eu falei um pouquinho ali da LC. E aí nós temos as bibliográficas, que tem a CDD, a CDU, o Cutter e o próprio Ranganatha, tá? Eu deixo para vocês também a obra da Barbosa, para que vocês possam consultar, porque ele fala bastante sobre os sistemas de classificação e aborda todos esses sistemas, não fala somente de um. Então, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu deixo essa leitura para vocês realizarem. Então, de acordo com sua amplitude e características, né, as classificações bibliográficas podem ser divididas em gerais, que abrangem todos os ramos do conhecimento humano, como a gente viu na CDD, isso também acontece na CDU. Então, a gente vai ter ali as 10 classes onde apresentam as 10 áreas do conhecimento humano.
podem ser especializadas, quando abrange um determinado ramo do conhecimento, como o direito, que a gente também trabalhou no módulo passado com a CDD, né, que é um sistema de classificação voltado para a área do direito, muito utilizado, então, em bibliotecas especializadas. Podem ser também artificiais, né, utilizando a classificação por cor, tamanho, língua, data e autor. A gente falou um pouquinho também dessa classificação por cores, né, como a gente pode estar utilizando. Ali a Campelo falou um pouquinho como esse sistema de classificação pode estar sendo desenvolvido, né, sendo aplicado principalmente em bibliotecas escolares, com crianças, e naturais, que é em relação assunto. Então, o que vem a ser a classificar um livro? Nada mais é do que a descrição de conteúdo de documentos, pela qual determina-se o assunto principal e, eventualmente, um ou dois assuntos secundários, que são traduzidos para o termo mais apropriado da linguagem documental utilizada. Então, realmente, a gente descrever qual é o conteúdo daquela obra, né? Então, vocês viram que lá na CTD, às vezes ela tinha apenas um assunto principal, e a gente utilizava só as tabelas principais, e algumas vezes havia a síntese de notação, né? Lembrei aí que a síntese de notação podem ser de dois assuntos principais, ou pode ser a junção de um assunto principal com um assunto secundário, utilizando as tabelas auxiliares. Então, isso é a nossa síntese de notação. Então, isso tudo serve para a gente fazer a descrição de um documento, né? Que muitas vezes a gente acaba utilizando das tabelas auxiliares, porque nem sempre a tabela principal tem já um número pronto, né? Um número formado. E aí a gente utiliza dessas tabelas auxiliares para poder estar especificando principalmente algum assunto. Então, o que é classificar um livro, né? É o processo de reuni-los em grupos segundo os assuntos que abrangem, enquadrá-los num sistema pré-estabelecido, dando-lhes ao mesmo tempo um lugar certo na coleção, ou seja, uma localização relativa. Então, o que vem a ser essa localização relativa, né? É aquela, então, que permite que novos livros sejam acrescentados sem mudar, então, a ordem lógica nas estantes. Então, é fazer com que esses livros tenham uma localização conforme os livros vão chegando na biblioteca, tá? Sem que isso custe ter que tirar todos os livros e ter que fazer novamente uma reclassificação, como a gente viu que acontecia antigamente, né? Quando lá o Dewey pensou em criar um sistema de classificação, ele viu que essa localização ela era difícil, porque cada vez que chegava um novo livro na biblioteca, teria que retirar tudo que estava na estante para depois poder encaixá-lo em uma área ali do conhecimento, né? Isso acabava dando muito transtorno, muito trabalho. Então, é nesse sentido que a gente faz a classificação de um livro. Então, a classificação é um processo, né, de organização da informação. Em nível mais genérico abrangente, utiliza sistemas de classificação como instrumento. Então, qual é o instrumento do processo de classificação? Ou a CDD, ou a CDU, que nesse caso, nessa disciplina, a gente vai estar trabalhando com a CDU. Tá? Então, sempre que a gente for fazer uma classificação, a gente vai estar utilizando de um instrumento, seja ela uma CDD, CDD, CDU, algum sistema de classificação. Então, o que vem a ser um sistema de classificação? Sistema que vem de estrutura, de ordem, de método. E classificar significa reunir em classe. Então, isso tudo significa o quê? Né? Que é um instrumento para organizar um conjunto de elementos. Organizar itens de uma unidade de informação pela semelhança, sendo ela por tamanho, por cor, por ordem alfabética ou assunto, que é o que a gente vai ver com a CDU.
Então, os sistemas de classificação, né, ele é um conjunto de agrupamentos de assuntos coordenados e subordinados por determinadas características. A gente fala que eles são coordenados e subordinados porque eles possuem uma hierarquia, né, de subordinação. Então, eles podem ser tanto sistemas alfabéticos, que são constituídos por palavras ordenadas alfabeticamente e combinadas de maneira a formar um cabeçalho de assunto, ou sistemas classificatórios, que são sistemas enumerativo e arborescentes cujo princípio de base é a subordinação lógica de gênero e espécie no interior de uma classe, que é o que a gente vai ver na CDU, assim como a gente viu na CDU, né? Então, que são sistemas classificatórios, porque eles utilizam, então, ali do gênero e a espécie. Então, a classificação como um produto, então, ela consiste em organizar e representar a informação e o conhecimento por meio de códigos numéricos, que notam áreas do conhecimento e assunto. Então, vocês também já viram na nossa aula anterior que o produto resultante da classificação é o número de chamada. A gente fez alguns exercícios no módulo passado em relação a como montar, então, esse número de chamada. Então, a gente tem ali o número da classificação do assunto, 027.8, que a gente utilizou da CDD, né? E nesse caso a gente vai estar utilizando a CDU. Então, não vai estar então tão simples como está aqui na imagem. A gente vai ver que vai ter alguns outros símbolos para dar mais uma complicadinha, né? E aí depois nós temos embaixo ali o número de Cutter, né? Por meio do sobrenome do autor e a letra do título da obra, que a gente retira então da tabela de Cutter. Isso esse número de chamada, então, ele pode ser tanto composto pela CDD quanto pela CDU em relação à classificação do assunto. Ali embaixo, em relação ao Cutter, não muda, é tudo o que a gente viu no módulo anterior. O que a gente vai aprender nessa disciplina, que é diferente do que a gente viu, é aqui o número de classificação do assunto, tá? Que ao invés da gente estar utilizando o CDD, estaremos utilizando CDU. Então, como eu falei para vocês, além dos números, pode estar vindo então ali colchetes, 2 pontos, outros símbolos também. Então, percebam aqui na imagem, não sei se vocês vão conseguir ver porque está um pouquinho pequeno, né? Um pouquinho, não bastante. Aqui é um número de chamada de uma biblioteca que utiliza o sistema de classificação decimal universal. Então, como eu falei lá no vídeo de apresentação da disciplina, eu volto a frisar aqui para vocês. Percebam que aqui no livro do meio, o livro vermelhinho, né? A gente tem ali o número de chamada composto ali, aquele número grande, então, é o número da CDU. Percebam que é um número bem grande, né? Tem ali ainda um colchetes. Embaixo nós temos ali os números e letras, que é o número de Cutter, que permanece o que a gente viu no módulo anterior. E como eu falei para vocês, utiliza ali também às vezes de edição ou ano para estar distinguindo também algumas obras, tá? Então, o propósito dessa nossa disciplina é a gente entender como funciona a montagem desses números da CDU, como a gente vai utilizar esses sinais que ela tem, tá? Comecem a dar uma pesquisada para saber quais são as bibliotecas que utilizam CDU e dê uma olhadinha, nem precisam ir diretamente na biblioteca, mas pesquisem ali geralmente, ou Pérgamo, ou Sofia, ou outro sistema utilizado. Dê uma olhadinha ali nas descrições do acervo e dê uma olhadinha nesse número que é da CDU, como é feita essa composição da CDU, e até para a gente saber quais são as bibliotecas que utilizam a CDU, que a gente sabe que a maioria utiliza a CDD, e para vocês verem que existem várias formas ali de elaborar o número de CDU. Começa a reparar ali os sinais que aparecem de diferente, os colchetes, 2 pontos, o mais, a barra. Então, vocês vão ver que vai ter N símbolos quando se tratar da CDU. E sem contar que vai ficar uma numeração bem significativa, né?
Mas dê uma olhadinha nos pérgamos aí da vida, como está sendo realizada a classificação da CDU. Vocês vão perceber também que existem algumas bibliotecas que acabam utilizando tanto CDD quanto CDU. Eu não sei ao certo como funciona isso, não sei como eles conseguem se entender de repente, né? Isso também vai depender da política adotada por cada biblioteca, que a gente sabe que isso pode variar de instituição para instituição, mas fica aí uma atividade, né, para a gente começar a perceber como a CDU está presente em algumas bibliotecas. Então, o número de chamada, né? Ao classificar um livro, cria-se notações, notação de classificação, que nesse caso a gente vai estar utilizando a CDU, e a notação de autor pela tabela de Cutter. Então, a notação de classificação, mais notação do autor, mais edição e o número exemplar, a gente cria esse número de chamada. Então, ele serve para quê? O número de chamada, como eu falei para vocês, para individualizar um livro, pois na biblioteca não pode haver dois livros com o mesmo número da chamada. Então, quais são as finalidades da classificação? Então, reunir documentos afins a partir do assunto. O livro é o conjunto de ideias, teorias, experimentos acerca de um dado assunto e disciplina. É este assunto que classificamos e não o suporte físico. Então, eu volto a lembrá-los que a gente não vai estar classificando o livro, né, o suporte físico, mas sim o assunto que tem naquele livro, né? E lembrem que eu sempre falei para vocês que nem sempre o título que tem na capa é o indicativo do assunto. Então, a gente vai ter que dar uma olhada na folha de rosto e em outras coisas que eu falei para vocês no módulo anterior, que vocês vão ter que relembrar, para que a gente possa, então, identificar também o assunto desse livro. Servir como base para a organização sistemática dos registros produzidos, publicados pelo homem, catálogos e bibliografias, por exemplo. Então, é para que a gente possa, então, também estar concentrando, né, saber o que vem sendo produzido pelo homem de acordo com uma organização lógica, né? Facilitar o acesso e a recuperação da informação, né? Agilidade, eficácia e tempo. Então, quanto mais organizado estiver essas obras, mais fácil será então a recuperação tanto do bibliotecário quanto do usuário também da biblioteca. Devolver o documento à coleção sem dificuldade. Então, é aquela questão de que a gente não vai precisar ter que estar retirando alguns livros. Ele vai ter um lugar específico para ele. Proporcionar, dependendo do tipo de biblioteca, independência para o usuário. Então, aqui, dependendo do tipo de biblioteca, às vezes pode acontecer o caso, por exemplo, biblioteca escolar, às vezes o bibliotecário tem que dar ali um suporte para esse usuário na busca de um livro, né? Então, ele vai ficar um pouco dependente. E apoiar o serviço de referência, né? Então, o bibliotecário que estiver à frente do setor de referência vai conseguir atender às necessidades do seu usuário se a organização do acervo estiver certinha, de acordo com um sistema de classificação. Então, aqui temos as referências. Então, só para a gente compilar um pouquinho da nossa aula de hoje. Deixa eu abrir aqui. Eu sei que muitas coisas do que eu falei, que eu mostrei para vocês aqui, a gente já viu no nosso módulo anterior, mas é como eu falei para vocês, no início eu preciso passar isso porque é um conteúdo que está ali no nosso livro e é a partir desse resgate histórico que a gente vai conseguir entender o porquê de surgir a CDU, né? Eu já falei aqui um pouquinho que ela surgiu por meio da CDD, né? Então o Potley viu essa necessidade de estar criando um outro sistema de classificação. Então foi mais um resgate histórico daquilo que a gente já viu, né, em relação ao que vem a ser
a classificação. Por que que isso é importante? Por que que a gente tem que classificar um livro? Qual é a finalidade? Que tipo de classificação a gente vai estar utilizando com a CDU, né? Se é bibliográfica, se é filosófica, a gente viu que é a bibliográfica, assim como a CDD. Então, foi mais para mostrar para vocês, relembrar, na verdade, aquilo que a gente já viu na aula passada, que, como eu falei para vocês, a CDU é semelhante à CDD, principalmente essa relação de história até chegar às classificações bibliográficas, e aí depois cada uma segue a sua com as suas peculiaridades. Então, essa aula foi mais uma revisão para a gente, então, iniciar com um sistema de classificação universal, né? Que é a CDU. Eu trouxe a tela aqui para mostrar para vocês. Tá um pouco velhinha. É da professora Viviane, porque aqui na Biblioteca da UNO Chapecó a gente não tem a CDU, que eles acabam só utilizando a CDD. Então, como eu falei para vocês, é interessante que vocês já comecem a identificar as bibliotecas que trabalham com CDU, que a gente sabe que não são todas. A CDU ela é composta de 2 volumes, diferente da CDD, que nós temos lá 4 volumes. E esse aqui é o volume com as classes principais. Uma ótima notícia para vocês, ela está em português, né? Então, isso dá uma facilitada, embora alguns não gostem dela, porque então ela tem essas características de símbolos, né? Existem então alguns símbolos que alguns acreditam que dificultam um pouco para poder fazer essa classificação. Então, esse volume aqui, né, que tem as tabelas auxiliares, assim como nós temos na CDD, mas ela também tem mais adiante a tabela principal, com as áreas do conhecimento, assim como tem na CDD. E o outro volume é do índice. Esse volume a professora Viviane não tem, mas eu vou ver se eu consigo trazer para pelo menos mostrar para vocês. Mas o principal é que a gente tem essa daqui, que é essa aqui que a gente vai estar utilizando mais, né? Que é onde estão as tabelas principais e as tabelas auxiliares. Então, vai facilitar um pouco mais. E também o fato dela ser em português. Então, na próxima aula, a gente vai entrar um pouco mais a fundo no sistema de classificação decimal universal CDU. Já estou até confundindo aí os sistemas de classificação, né? Que é tudo parecido, CDD, CDU. Mas, então, vocês dêem uma olhadinha lá no nosso material didático e para que a gente possa, então, estar tirando algumas dúvidas na nossa próxima aula. Então, por hoje seria isso. Gostaria que a nossa aula tivesse sido ao vivo, porque eu tinha algumas perguntinhas para fazer para vocês. Queria conversar com vocês, né? Porque eu gosto da turma de vocês, vocês são bem participativos, gostam de interagir. Queria saber também a experiência de vocês lá na intervenção da biblioteca. Então, queria ter mais esse contato, né? Então, vai ficar para a nossa próxima aula, infelizmente. Já vai estar disponível, eu não sei se já não está, então, o fórum e o exercício dessa semana, referente então à nossa unidade 1. Eu continuo sendo a tutora de vocês também nessa disciplina. Então, se vocês sentirem alguma dificuldade, vocês podem estar lá me contatando. E seria isso. Então, desejo aí que a gente tenha uma boa caminhada nesse último módulo, né? Que tudo possa se encaminhar bem certinho. E que a gente consiga, então, dar um bom andamento na disciplina, tá? Então, a nossa próxima aula também, infelizmente, agora que eu me lembrei, vai ser gravada porque segunda-feira é feriado, então essa aula eu já vou ter que deixar gravada para vocês. Mas a gente vai fazer assim, ó, eu vou fazer a gravação e na nossa terceira aula a gente pode estar fazendo, então, tirando algumas dúvidas. Ou então vocês já podem estar lendo a nossa unidade 2 e vão me perguntando ali na sala de tutoria
alguma dificuldade que vocês possam estar tendo, tá? Então, é isso. Desejo a nós, então, um bom módulo, um bom feriado, e a gente vai se ver só, então, daqui a praticamente 2 semanas na nossa terceira aula, tá? Bons estudos e até mais!